Símbolos e rituais, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Eu preciso de grande eloquência diante de um juiz tão altamente colocado, tão familiarizado com toda a forma e conteúdo que, por sua posição, estará sempre no topo da humanidade. Essa é a legenda de um quadro de Honoré Daumier, de uma de suas litografias, né? Na qual um jovem advogado gesticula diante da figura imaginária de um magistrado, representado por um cabo de vassoura, com uma cartola e uma toga. Esse é um quadro famoso do Honoré de Daumier. A questão é, por trás dessa crítica do Daumier, não estaria também o imaginário de que a cartola e a toga garantem por si só a legitimidade, ainda que ele seja um cabo de vassoura, ou seja, há um espetáculo que por si só acaba legitimando? Quer dizer, é esse sentido tão forte do símbolo? Eu acho que sim. Ele é tão forte assim? Eu acho que quando, por exemplo, a gente fala, especialmente, o professor Mário falou antes do Luís XIV, a cabeleira, os sapatos de salto e a capa de arminho faziam o rei, sim. O rei podia ser baixinho, podia ser mais barrigudinho, não importa. Quando ele punha estas coisas e segurava o cetro real, até hoje na Inglaterra, era o rei. Os advogados põem a peruca, Exatamente. né? Por que isso? Por quê? Não, antigamente era por causa dos piolhos, mas hoje é porque ele é um skeptron. É como um skeptron da fala de Homero. Ele recebe a autorização, aquilo faz parte do simbólico dele como na figura de advogado. Mas tu volta aos gregos, acabei de voltar com o skeptron. Os gregos tinham os mistérios de Eleusis, né? Mesmo Hegel, com toda a sua investigação, não conseguiu decifrar bem o que eram esses mistérios, né? Tão misteriosos que... Mas há uma pista que Freud nos lança, e Lacan retoma, que todos os mistérios, né, escondem algo que só opera enquanto velado, né? Por isso todos esses skeptron, todas essas vestes, precisa velar. Isso os gregos chamavam de falo, né? E o falo simbólico, ele só opera enquanto velado. Veja, o ritual, o que é? O ritual vela um monte de coisas. Sim. A vestimenta, todas as leis suntuárias, as leis de vestimentas, né? Ou seja, o poder ali que o sujeito ocupa, ele precisa dessas vestimentas, né? Então, uma hipótese que eu lanço entre os rituais, os símbolos, a lei, é que a lei é de uma coisa só, o falo, que é o determinante da lei. Como é que ele opera? Nunca podendo comparecer. Há uma falta que pode organizar toda a outra série. E eu te pergunto a vocês, a relação, por óbvio, que deve ter, que você está falando agora de psicanálise, está falando dos mitos gregos, e de onde a psicanálise foi buscar, obviamente. Quando Lacan vai dizer que nós nos colocamos a partir de um real, um imaginário e um simbólico, o simbólico é o modo em que o real passa a ser realidade, pode-se dizer grosso modo. Sim, sim. Então, o símbolo do ritual, símbolo que acontece por rituais, ele se estabelece via rituais, ele é um modo de velar e ao mesmo tempo desvelar. E ao mesmo tempo desvelar. Sim. Uma determinada situação, dizendo-a como ela não é, até porque se dizê-la como ela é, ela se autodestrói, por exemplo. Ela se autodestrói. Esse é um modo de escamotear também. Isso. Necessariamente precisa isso, né? Precisa essa ficção. Essa ficção. Essa ficção. É uma ficção que instaura algo que tem consistência. Isto, por exemplo, para o nosso telespectador do direito, uma coisa muito prosaica, assim, me surge agora o exemplo. Vê se concordo. O Código Penal é dividido por títulos e capítulos, e uma coisa chamada bem jurídico.
que é uma espécie de ficcionalização, porque o código jamais pode dizer assim, na sua exposição de motivos, este código veio para ferrar pobres. Esse código foi feito para proteger mais a propriedade do que a vida. O que o código faz? Ele cria uma subdivisão em títulos e capítulos e bem jurídico, e aí, ao separar, ele esconde. É o modo de esconder. De esconder. Isso. E ninguém se dá conta, 5 anos de faculdade, as pessoas não se dão conta daquilo que está ali. Quer dizer, se o jurista morasse debaixo da água, a última coisa que ele se daria conta era a água. Não é verdade? Sim. A respeito do que tu comentavas, a gente pode pensar na diferença entre o signo, por exemplo, o signo linguístico, né? A relação aí significante, significado como algo arbitrário, né? E a constituição de um símbolo, no que ele se diferencia, nisso que o Mário tão bem colocava, né? E que faz com que o símbolo tenha que ser sempre interpretado, né? Ele requer sempre interpretação. Mas eu queria só retomar, trazer uma informação. Tinhas falado há pouco da arquitetura do tribunal. Da geopolítica dele e tal, né? Entre aspas. Saiu agora, recentemente, o número da Namorfoses, Revista Internacional de Direito e Literatura, revista do qual nós fazemos parte. Saiu o primeiro número. Tem na revista um artigo do Zé Calvo, sobre a pena e o compasso, onde ele trabalha historicamente as arquiteturas que estiveram à disposição do judiciário. Excelente artigo, está em espanhol e está em português, a revista é bilíngue, então tem nos 2 idiomas. Se tiverem a oportunidade, interesse de dar uma olhada no, muito bom, no muito texto do Calvo. interessante isso, claro. Vamos trazer para o próximo programa a capinha, porque ela é online. Ela é online. Online. Então vamos trazer vamos trazer o www. Mas entrando na nossa rede. Entrando na RDL, então, aparece diz lá. aí o nosso www. www.rdl.org.br. Isso. Esse é o site da Rede Brasileira Direito e Literatura. Isso. Né? E a revista Anamorfose. Está ali. Está ali, faz parte da rede, né? Bom. Está ali, está no ser, enfim, né? Na forma da lei. Na forma da lei, dentro do ritual. Claro. Dentro do ritual, sem dúvida. Enfim, e aí? E o que estabelece a democracia é que ninguém detém esse lugar, ninguém detém esse falo, e ele só opera com essas roupagens, ou seja, ele circula, como nós aqui debatendo um tema. Né? Ninguém tem a última palavra, ninguém tem como dizer tudo. Né? Sempre fica algo de fora. E isso que fica de fora, esse é o organizador. Quando na sociedade alguém quer destruir esse organizador, ele entra na zona do crime. Né? A gente podia entender o crime como toda ação que fere este organizador, o desreconhece. Ou ele diz, eu posso tudo, né? É um desreconhecimento desse elemento que só opera enquanto faltante. Né? Se ele diz, eu posso tudo, instaurou o totalitário. Né? Sim. Quando se instaura uma dimensão totalitária, ou a pretensão, né, esse elemento tende ali a ser destruído. Claro, Deus morreu, agora pode tudo. Não, ao contrário. Ao contrário. Agora é que não pode. Agora é que não pode. Agora porque, é que não porque pode. o organizador foi tirado, né? Essa questão. O nosso, quando nós, no direito, né, para voltar aos livros e para voltar à questão dos carnavais, do espaço da rua, do espaço do privado, o espaço de como nós nos conduzimos, né, na cotidianidade e ritos dentro dos ritos, né, como nós organizamos em fila para entrar num estádio de futebol, e o carnaval, que acaba também reproduzindo
um modo de uma dada sociedade. Não, e aí nós temos os ritos inversos, né? Os ritos da orgia. Bakhtin vai trabalhar o carnaval nesse sentido, né? Quer dizer, de como é que se coloca esse momento em que é possível se transgredir. Né, que é o momento da transgressão, mas essa transgressão ela é realizada mediante um ritual. Um ritual. Há um ritual que não só... Se tu olhar o lugar do carnaval na questão, por exemplo, da organização do calendário eclesiástico da igreja, né? Ele antecede, são as festas que antecedem a quaresma, né? Sempre. Sim. Então, é um lugar e um dia apropriado para fazer isso. É um dia, é institucionalizado. Exatamente. Né? A igreja se apropria e organiza o calendário, deixando alguns dias para que a festa pagã, a orgia, venha à tona. E a festa, de alguma forma, no Brasil colonial, foi muito olhada muito de perto pelas autoridades também, porque a festa é um lugar de transgressão. E muitas vezes na festa tu vai ser o rei, né? O rei do frevo e do maracatu, por exemplo. E existe o rei da festa, o rei da laranja, a rainha da festa da uva? Porque também tem um texto muito antigo de um professor meu que chama Sérgio Alves Teixeira, professor da URGS, de Antropologia. Sim, foi meu professor em 1981 e ele tem um texto em que ele fez uma pesquisa das festas regionais e dessas festas de melancia, e de como dentro delas você reproduz a sociedade. A sociedade, claro. A ritualística reproduz a sociedade. Nesse ponto, o próprio carnaval acabou sendo institucionalizado. O Vará, por exemplo, fazia uma crítica à Praça da Apoteose, porque a Praça da Apoteose é a institucionalização do gozo num determinado lugar. E ele disse que não, o carnaval o carnaval devia ser assim, você não pode marcar a hora para fazer sexo, por exemplo, ou para beijar. Essas coisas acontecem. Se no carnaval se institucionaliza, lembra dessa discussão, Henriette? Então você esculhamba com o próprio carnaval. Ele perde a sua função de inversão social. Claro. Quando ele acaba simplesmente reproduzindo, inclusive, as injustiças. Porque você coloca um camarote das grandes cervejas e a patuleia fica embaixo e a nobreza em cima. O que você está invertindo? Se você inverteu a própria inversão e criou aquilo que é. Bom, essa acho que ficou boa até. Vamos para o próximo intervalo, para o bloco final. E vamos no quarto bloco, a gente continua sobre esse debate sobre símbolos e rituais. A gente já volta de forma ritualística. Vamos cumprir esse ritual.